Boa noite, bem-vindo ao nosso canal. Que Deus possa lhe abençoar poderosamente nesta noite, nesta madrugada. Queremos aqui ler uma palavra que Deus ministrara em meu coração há poucos minutos. Eu quero ler com vocês, que se encontra no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 20, a partir do versículo 17. Vamos aprender um pouco com o nosso Deus nesta noite. Versículo de número 17, que diz assim: Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé a Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, creis no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Amém? Vou fazer uma oração nesta noite, para que o Espírito de Deus nos traga a revelação, nos traga algo de sobrenatural para as nossas vidas nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, graças te damos, ó Pai, por mais um dia, por mais uma noite. Graças te damos por este início de 2018. Sabemos que o tempo do fim está próximo. Sabemos que a qualquer momento o Senhor vai raiar e há de raiar nas nuvens para arrebatar sua igreja. Pai Santo, Pai querido, nesta noite, nesta madrugada, quero te apresentar a vida deste homem, a vida desta mulher que estará assistindo esta pregação. Quero também agradecer por minha família, por minha esposa, por meu filho e por minha parentela. Ó Deus, fala conosco nesta noite, mediante a tua palavra. Fala aos nossos corações a tua grande palavra nesta noite, para louvor e para a glória do teu nome santo. Amém. Graças a Deus. Pois bem, amados, aqui nós encontramos uma palavra até então forte, sobre batalha. E queremos nesta noite titular esta mensagem sobre: a batalha não está perdida. A batalha não está vencida. Amém? Nós aqui encontramos uma palavra poderosa da parte de Deus, aonde a Bíblia ela vai narrar a história de um certo rei por nome de Josafá. Josafá que estava em seu reinado, reinando, mas a Bíblia conta no capítulo 20 e a partir do versículo 1 que chegaram para ele anunciando que estava vindo uma batalha para enfrentar o reinado dele. Uma batalha que foi anunciada. Sempre alguém nos traz informações de algo que está por vir. Às vezes nos informa sobre coisas boas, às vezes nos informam sobre coisas ruins. E a Bíblia
ela vai dizer no capítulo 20 e no versículo 1, né, dizendo: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros das montanhas, vieram a peleja contra Josafá. Então veio alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que estão em Azar-Tamar, que é de Engede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Josafá, ele recebe ali uma informação de uma luta, e uma informação sobre uma guerra que estava para acontecer sobre a vida e sobre a vida dos que estão com ele. A Bíblia diz que uma grande multidão vem contra ele para guerrear contra o reinado de Josafá. Josafá, no primeiro momento, ele temeu. No primeiro momento, ele temeu de tal maneira que chegou a convocar o povo para que o povo viesse a buscar a Deus na oração e no jejum. E é bem verdade que é isso que às vezes acontecem em nossas vidas. Pessoas nos trazem informações, avisos que nos chegam até mesmo a doer na alma, avisos de desgraça, avisos de coisas que não nos traz alegria. Mas não foi diferente. Aqui nessa história a Bíblia diz que um anúncio, foi um anúncio de guerra, um anúncio de peleja para guerrear contra a vida de Josafá. Uma grande multidão. Quando se fala de multidão, lembramos de muita gente, lembramos de um exército fortemente armado que veio contra até mesmo a vida de Josafá. Agora a Bíblia vai dizer, no decorrer dos versículos, que Josafá, ele teme, mas ao temer, ele se põe de joelho, se põe a se humilhar, se põe a buscar a Deus, tanto na oração como no jejum. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 21, ou seja, Mateus 17, 21, ou 21, 17, dizendo que tem certa casta de demônio que ela não se expele se não for pelo jejum e pela oração. Então esta legião, esta multidão que veio contra a vida de Josafá, Josafá só tinha um meio, e era buscar a Deus. O meio de buscar a Deus. Ele teve que se prostrar em joelho, buscar a face do Senhor, para que Deus lhe pudesse liberar a vitória para ele nesse episódio. E no versículo 10, quero ler com vocês, né? O versículo 10 diz assim: Agora, pois, eis que os filhos de Amon e os de Moabe e os da montanha de Sir, pelos quais são permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, não deles desviaste e não derribastes. Versículo 11: E eis que nos dão pago, vindo para lançar fora da herança que nos fizeste herdar. Ai, meu Deus, ai, Deus nosso, porventura não o jogarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Depois de ele haver se humilhado, buscado a Deus, entregado esse problema na mão do Senhor, a Bíblia diz que ele começa a lembrar: Senhor, essa terra que o Senhor nos deu, essa herança, agora os filhos de Amon, de Moabe, Luz das montanhas, está vindo contra nós. E nós, em nós mesmos, não há força. Em nós não há nenhuma força. E os nossos olhos estão postos em ti. Às vezes, meu santo, minha santa,
É preciso nós entregar o nosso problema na mão do Senhor, porque Ele que pode solucionar, é Ele que pode dar cabo a esses problemas das nossas vidas. Josafá aqui ele começa dizendo: olha, Senhor, Senhor Deus, nosso Deus, perante nós não há força, nós não tem como lutar contra essa multidão. Se nós for sem o Senhor, nós vamos perder. Se nós for nessa batalha, nós vamos perecer. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. O que ele queria dizer? Josafá está dizendo: a minha confiança está em Ti. O meu socorro está em Ti. Se eu não confiar em Ti, eu vou perecer. Esta multidão que está sobre nós, iremos perecer. Os nossos olhos, ó Deus, estão postos em Ti. A Bíblia diz em Salmo 121, dizendo: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e que fez a terra. Então o socorro de Josafá não podia vir de um homem. O socorro de Josafá não podia vir de nenhum outro, mas sim poderia vir somente de Deus. E a Bíblia ela vai dizer que ele começa falando: o Senhor, nós não vai conseguir, nós não há força em nós. E não é assim que acontece na tua vida. Situações que vêm para tirar o teu sossego, situações que vêm para tirar o conforto da sua história, e os seus olhos começam a chorar, seu coração começa a se desesperar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. No momento em que você depositar a tua confiança em Deus, olhar para o Senhor, e sereis salvos, todos vós termos da terra. Josafá, que depois que ele clama, depois que ele se humilha na presença do Senhor, a Bíblia diz que Deus ele manifesta o teu poder na vida de um profeta, Jesiel. No versículo 15, a Bíblia diz que o profeta vai dizer da seguinte forma para Josafá, olha aí: e Jesiel disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos disse: não temas, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do vosso Deus. A peleja não é tua, a peleja é do teu Deus. Este problema que você está passando, esta luta, esta afronta, esse desespero que você se encontra, está nas mãos de Deus. Ele que vai resolver para você. É Ele que tem o poder de resolver tudo para você. Jesiel vai dizer para Josafá e para todos de Israel: olha, não temas, porque o Senhor está convosco. Vocês não vão ter que pelejar. É Ele, o Senhor, que pelejará por vós. Lembra de Êxodo 14, e versículo 14, onde Deus, usando a boca do profeta, usando a boca de Moisés, Moisés vai dizer ao povo: não temas, porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. A peleja não é tua, a peleja é do Senhor na tua vida. Se no momento em que você depositar a tua vida, a tua confiança em Deus, Deus ele é fiel, Deus ele é verdadeiro para resolver os teus problemas. A Bíblia diz, e a Bíblia nos exorta dizendo, no livro de Salmos, se não me falha a memória, capítulo 46 e versículo 6, dizendo, versículo 10 dizendo: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deus é o Senhor na tua vida. Deus é Ele que pode resolver a tua causa. O interessante é que agora o profeta começa a dar a resposta das orações, a resposta das humilhações. Se você se humilhar, Deus ele vai te responder. Se você clamar, se humilhar
de verdade, de coração, Deus, Ele vai te responder. É o que diz a Bíblia, Jeremias 33 e versículo 3. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Três coisas para obtermos a vitória. Até agora eu falei de duas coisas para obter a vitória. A primeira coisa para obtermos a vitória é a oração. Nota que no versículo 2, a Bíblia diz que Josafá se pôs de joelho a buscar a Deus. Ele vê o problema, ele não se desespera a ponto de dizer que está vencido, de dizer que não vai conseguir, não. Quando vê o problema, ele vai para o joelho, se humilha a Deus. Primeiro fator é a oração. Segundo fator é o jejum. É o jejum. A Bíblia diz que quando, se não me engano, Josué estava na peleja, Moisés estava na peleja, tiveram que levantar os braços de Moisés. Quando Moisés abaixava os braços, ou Josué, se não me falha a memória, o povo perdia a batalha. Josué, perdia a batalha. Mas quando as mãos deles estavam levantadas, ele estava levantada, então o povo ganhava a batalha. Aí colocaram um bloco de um lado, bloco de outro, e seguraram a mão dele, para que não se abaixasse para obter a vitória. Então, oração, sinônimo de vitória. Segunda coisa, o jejum. É o que nós lemos também. Segundo o Senhor Jesus, ele falou no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 17. 17, 21, dizendo que esta casta de demônio não sai a não ser pelo jejum e pela oração. Então são dois fatores primordial para obtermos a vitória: oração e jejum. Daqui a pouco não vai dizer a terceira coisa para obtermos a grande vitória. Então a Bíblia diz aqui que Jesiel começa a profetizar: olha, Josafá, não temas, você não vai ter que pelejar, o vosso Deus que vai pelejar por vocês. Então fique tranquilo, porque Deus está no comando, Deus está no centro, Deus está no comando da situação. No momento em que você passa a buscar a Deus, clamar o Senhor com oração e com jejum, Deus ele se prontifica a lhe dar resposta. Deus lhe prontifica a lhe dar resultado da sua humilhação, resultado do seu clamor, resultado de você ter dobrado o teu joelho, se humilhado na presença do Deus Todo-Poderoso, com jejum e coração. Agora vamos aqui à terceira coisa para obtermos a vitória. Está no versículo 21 e no versículo 22 de 2 Crônicas. Nesse mesmo capítulo, nós encontramos que duas coisas fundamentais para obtermos a vitória. A primeira coisa é a oração. A segunda coisa foi o que falamos, é o jejum. Vamos agora ler a terceira coisa para obtermos a grande vitória. Versículo 21 e 22. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos amados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvar ao Senhor, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e os de Moabe e os da montanha de Sir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Sir para destruir, exterminar, acabando com eles. Os moradores de Sir ajudaram uns aos outros e destruíram-se. Olha aí, três coisas fundamentais para nós obtermos a vitória. A primeira coisa é a oração. Quando você ora, você se humilha, você busca, Deus ouve a tua oração e Ele atende a tua oração. Jejum.
Quando você jejua, você está matando a sua carne. Você está trazendo o espiritual, o sobrenatural para a tua vida. 3 coisas fundamentais para obtermos a vitória. A terceira coisa nós encontramos aqui é louvar a Deus. Louvor. Oração, jejum e louvor. Nota que a Bíblia vai dizer no versículo 17, aqui no versículo 20, dizendo: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em Josafá em pé e disse: ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, e estarei